Santo está de dia e de noite atrás de pessoas que acreditam na voz do nosso Deus. Queridos, Abraão ele teve uma oportunidade de continuar no fluxo humano de acordo com a sua força, com o seu entendimento, com as suas riquezas humanas falíveis, ou entender que Deus tinha o melhor para ele ali naquele lugar deserto, fora de Ur dos Caldeus. Então ele entendeu que ele tinha que sair, caminhar, muitas vezes por alguns anos, décadas, sua descendência, até centenas de anos, para que viesse a vir se concretizar de maneira exponencial a promessa de Deus na sua vida. Ele passou por dificuldades. Ele olhava para um lado deserto, olhava para o outro deserto, e ali estava ele com seu povo no meio do deserto, como nômade. Deixou a riqueza da cidade de Ur, no qual a sua família era muito bem sucedida, para estar no meio do deserto, onde a sua vista humana não via uma solução humana, um direcionamento humano, mas ele creu contra a própria esperança. Ele teve uma esperança que foi capaz de romper a lógica humana. Ele entendeu que não adiantava ele andar no mundo rico, efêmero, com seus desejos e distante de Deus. Abraão entendeu que o melhor de Deus, olhe para mim, é o próprio Deus. O melhor de Deus não são as bênçãos de Deus, mas é o abençoador que é o nosso Deus. Queridos, não esqueçam que muitas vezes nós somos tentados a retroceder. Deus nos chamou para um projeto maravilhoso, para Deus consolidar a nossa família nos átrios do Senhor, para Deus consolidar uma vida em fé, assim como Deus abençoou Abraão, assim como Deus abençoou a Noé, no qual Noé, durante 120 anos pregou, e na época do dilúvio apenas ele e sua família tiveram encontro real com Deus. Queridos, não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta você ganhar os aplausos do mundo, estar no meio de multidões e estar sozinho, sem Cristo Jesus reinando em sua vida. Não adianta nós entendermos que os aplausos, as multidões são agradáveis, mas sem o nosso Deus estar reinando na nossa família, na nossa mente, na nossa residência, não adianta nós vivermos para ter uma vida sem vida e vazia. Querido, o inimigo ele não vai chegar para você lhe mostrando uma coisa detestável. Não. Ele não vai chegar para você dizendo que determinada atitude, maneira de agir é uma cilada. Mas o Espírito Santo, ele te convida para que você e eu entendamos que o melhor de Deus é estar no centro da vontade de Deus.
O mundo já é maligno. Nós estamos em uma situação que muitos cristãos estão sem o cristianismo no coração. Muitos cristãos não querem viver com o reino implantado na sua vida e no seu coração. Estão na casa de Deus, estão distantes do Pai. Assim como Abraão foi diferencial para uma geração e nos alcança as suas atitudes até hoje. Assim como Noé foi um diferencial para os seus familiares, para os seus conterrâneos, antediluvianos, assim Deus chama Marcos, assim Deus chama Cláudia, assim Deus chama Francisco, assim Ele chama Débora, assim Ele chama o Filipe. Deus, Ele chama cada um de nós para entendermos que o tempo de Deus chegou em nossa vida e não existe mais o Claudemir, as decisões do Claudemir, mas existe obedecer a Cristo, obedecer a Escritura, ouvir conselhos de homens e mulheres levantados por Deus para nos ajudar com seus conselhos. Deus, Ele está no meio do seu povo, e muitas vezes o seu povo está distante